Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no tempo da Páscoa e por uma opção particular, por questões pastorais, eu quase que deixei de lado ao longo desses dias uma das grandes características desse tempo pascal, que é justamente a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro marca esse tempo da Páscoa. É o tempo que a igreja se dedica os 50 dias, todos os anos, para ler os Atos dos Apóstolos, tanto na semana quanto aos domingos. Por quê? Porque a igreja tem consciência que a sua missão começa no mundo, depois que o Senhor volta ao Pai, e juntamente com o Pai, nos envia o Espírito Santo, para exaltar de uma forma mais plena a ressurreição, para falar um pouco mais do batismo, da Eucaristia, da conversão. Eu deixei como que de lado o livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje, a partir de hoje, eu gostaria de dar mais uma atenção a esse livro que é tão importante para a igreja. Primeiro, de que se trata esse livro? Trata dos primeiros passos que a igreja agora dá, não mais conduzida pelo Senhor fisicamente, sendo catequizada fisicamente por Ele. Digo isso porque a igreja não começa a existir no dia de Pentecostes, como muitas pessoas propagam. A igreja, ela começa a sua missão quando o Senhor vai formando a igreja ao longo de toda a sua vida pública. Tanto é que não existe um momento fechado que a gente diga assim: aqui ele fundou a igreja. É claro que nós pegamos solenemente aquele texto de Mateus capítulo 16, quando o Senhor diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a gente pega aquele texto ali para dizer solenemente que o Senhor fundou a igreja católica. Mas não foi só e unicamente ali. Ao longo de toda a sua vida ele foi fundando, ele foi dando as bases, ele foi construindo essa igreja que é o seu corpo. E nesse tempo da Páscoa, a igreja, ao nos colocar para meditar e estudar esse livro que é tão rico da nossa fé, a igreja vai nos dizer assim: olha, que a minha missão é divina, é ser a continuadora de Cristo no mundo. Por isso que a igreja hoje nos faz tudo que Ele fez. A igreja nos faz tudo que o Senhor fez. Observem que os sacramentos, dom que Cristo dá à sua esposa, à sua igreja, é a continuação da obra santificadora e redentora de Cristo. E esse livro nos é caro, porque nos mostra como a igreja começou a crescer, como a igreja começou a se solidificar, como a igreja conduzida pelo Espírito Santo agora tem tantos homens robustos na fé, fortes na fé, não mais agora acovardados como no dia da sexta-feira da paixão, mas agora aqueles homens conduzidos pela moção do Espírito Santo, com ímpeto divino, faz com que o Evangelho chegue aos quatro cantos do mundo, conhecido até então. Só que hoje, nesse capítulo 12, se vocês pegam os versículos antes,
Vocês vão ver que são versículos que nos vai falar da morte do Herodes Agripa, que se paramenta, senta em um trono majestoso, faz um belíssimo discurso para o seu povo, e o seu povo diz assim: aquele homem ali fala é Deus, fala como Deus, é divino. E estranhamente um anjo vem, fere aquele homem, e aquele homem expira. É assim que o texto diz: morreu. E aí começa esse versículo aqui: a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Por quê? Porque não adianta nenhum poderoso querer destruir a igreja. Tantos e tantos imperadores, tantos e tantos políticos, tantos e tantos reis, ditadores, até mesmo algumas ideologias fortes, como o comunismo nos dias atuais, que tenta destruir a igreja, mas não conseguem. Por quê? Porque a igreja não é humana, a igreja é divina, é conduzida por Cristo, é conduzida pelo Espírito Santo, é um canto perene de louvor ao Pai. Essa igreja, por mais que ela se abale, e o inimigo, Satanás, odeia a igreja, porque é o caminho ordinário de santificação para a salvação dos cristãos, vai o tempo todo tentar destruí-la, mas mesmo que a igreja se abale, a igreja nunca será vencida. Por quê? Porque o próprio Senhor vai prometer: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E o Senhor promete: as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Então muitas vezes nós vemos a igreja como que fraquejando ao longo da história, e de repente a gente vê a igreja crescendo. Vocês imaginem se vocês agora, nesse momento da história, vocês analisam o catolicismo no mundo, vocês vão ver que na China estão tentando destruir com o comunismo a igreja católica. E vocês vão ver que nos Estados Unidos e na África são os lugares que a igreja católica mais cresce. Na África, contra os muçulmanos e os pagãos, e nos Estados Unidos, contra os protestantes. Por quê? Porque a igreja ainda não chegou ao término da sua missão. E a igreja só chegará ao término da sua missão quando o Senhor voltar em majestade, em toda a sua glória. Só que aqui me chama a atenção, porque o texto santo nos diz que a palavra que a igreja propaga estava se espalhando, crescia e se espalhava cada vez mais. Aqui nós vemos que a igreja, ela está reunida. Barnabé, Saulo, tendo concluído o seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João Marcos, o autor do segundo evangelho. E aqui na igreja de Antioquia, a igreja já estava solidificada, já tinha um bispo. Vocês escutaram ontem, na primeira leitura, no lugar onde os cristãos foram chamados pela primeira vez assim, não é? Antes eram chamados de nazareus, alguns chamavam aqueles seguidores de Jesus da seita de Jesus, não é? E a igreja de Antioquia já tinha profetas, já tinha doutores. Eram eles Barnabé, Simeão chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo.
Saulo ainda não desponta aqui como um apóstolo. E o que é interessante é porque o texto diz o seguinte, olha: enquanto eles celebravam a liturgia, meus irmãos, eles estavam fazendo há 2000 anos atrás o que nós fazemos agora. Isso que hoje nós celebramos é aquilo que os apóstolos celebraram. Olha o texto. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, estavam reunidos na fração do pão, celebravam a missa. A igreja estava começando a ser solene. Eles estavam reunidos enquanto igreja constituída, conduzida por um chefe, o Santo Padre, o Papa Pedro, São Pedro. E interessante que, em honra do Senhor, eles celebrando a liturgia, jejuavam. Eles jejuavam ali. A oração, que é de verdade um dos pilares da santidade da igreja, e uma das formas de viver essa oração é vivendo o jejum. E aqui eles estão reunidos na divina liturgia para glorificar a Deus, falando com o coração. E no meio ali surge um profeta, que por incrível que pareça o texto não vai dizer quem é. Surge um que vai dizer: olha, eu fui tocado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo me falou: separe para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os chamei. Dois são separados por moção para a missão que Deus chama. Aqui me causa uma certa alegria de saber que todos nós que temos função na Igreja Católica fomos escolhidos por Deus, somos vaso de eleição. É por isso que eu tenho uma norma muito forte dentro de mim, que eu aprendi do Papa João Paulo II, né? Em uma das conversas que tiveram com ele, ele dizia assim: quem quer ser bispo, eu não quero que seja, quem não quer, eu quero, né? Na paróquia eu sempre busquei chamar as pessoas pelos meus próprios critérios, né? Rezando, muitas vezes celebrando a Eucaristia e no banco olhando, estou precisando ocupar essa função, e olho na igreja e a pessoa nem sabe, de repente eu fito o olho e digo: é aquela ali que eu quero, é aquele ali que eu quero. E Deus, graças a Deus, até hoje me fez acertar. Por isso que, graças a Deus, a nossa paróquia tão bem caminha. Por quê? Porque não é muitas vezes o serviço de Deus o desejo do nosso coração, mas é uma escolha, é uma eleição. Olha, se dependesse de mim, eu não estaria aqui pregando para vocês. Quando um dia, no dia 24 de novembro de 2002, quando em um encontro vocacional, eu senti o chamado tão forte na igreja, que era aquele momento eu não seria mais nunca, não é? Através do meu velho arcebispo, que até já morreu, Dom José Carlos Melo, de Maceió, quando ele ali me instigava, como que numa violência, chamava para ir para o seminário, e eu, num desejo, mas um medo de responder, respondi, e sempre fui um homem de palavra, não voltei atrás depois, que se tivesse pensado direitinho e tivesse voltado atrás, talvez eu não estivesse aqui. Mas com o tempo compreendi e percebi que Deus separa, escolhe aqueles que Ele quer, pelos caminhos que só Deus sabe. Então, para a gente trilhar um caminho de conversão, para a gente trilhar um caminho de verdade na igreja, é preciso que a gente compreenda que não são as nossas qualidades que fazem com que Deus nos chame, mas é a doçura, a abertura do coração. Mas
essa capacidade de amar a Deus numa entrega sincera, e isso agrada a Ele, e assim Ele escolhe aqueles que Ele vê que têm capacidade de responder, que são dóceis ao seu chamado. Assim foi com Barnabé, assim foi com Paulo, e vocês sabem quem vai ser Barnabé depois. Aqui ele é grande, é o apóstolo Barnabé. Mas depois vocês sabem que Barnabé vai ser colaborador de Paulo. Paulo é que vai ser de verdade o grande apóstolo. E Barnabé, um de seus companheiros. Lembrem que o Novo Testamento, a metade dele são cartas de Paulo. Porque, preparado por Deus, desde quando era judeu, quando perseguiu a igreja, quando foi testemunha ocular da morte de Estevão, e Deus estava preparando aquele coração por um caminho que ninguém entendia, nem ele mesmo, só Deus sabia. E o que é bonito aqui é porque nessa liturgia eles jejuam, eles rezam e eles impõem as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual Deus os tinha chamado. Esse gesto de impor as mãos é aquele mesmo gesto que vocês viram aqui na paróquia eu recebê-lo 2 vezes. Na minha ordenação diaconal, no dia 15 de dezembro de 2011, e na minha ordenação presbiteral, no dia 3 de julho de 2012, aqui, nesse solo que está na minha frente. A imposição das mãos, o mesmo gesto de 12.000 anos de igreja. A diferença é que aqui no dia das minhas ordenações eu recebi o Espírito Santo pela imposição de Dom José Ronaldo. E aqui Barnabé e Saulo, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Ali era só para confirmar, era só a bênção da igreja. Vão, em nome da igreja, anunciar o Evangelho. E enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Paulo e Saulo descem a Seleucia, daí navegam para Chipre, chegam em Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E eles tinham João Marcos como ajudante. Qual a lição dessa primeira leitura de hoje? Deus separa para Ele. Seja dócil. É essa separação que Deus fez. É por isso que é deprimente quando você está numa pastoral, no movimento e abandona. É por isso que é deprimente quando você é chamado a desempenhar uma tarefa na igreja e você confia nas suas forças e diz: não, eu não vou não, porque eu não tenho capacidade. Ora bolas, ninguém tem capacidade. A capacidade quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, que vai conduzindo a igreja do jeito que Ele quer. A gente vai errando e o Espírito vai consertando. A gente vai errando e o Espírito Santo vai nos catequizando e vai nos transformando e vai nos conduzindo do jeito que Ele quer. Olha que esse pensamento aqui, ele se volta totalmente aos nossos corações. Quando Nosso Senhor, nesse capítulo 12 de São João, no Evangelho hoje, Nosso Senhor, Ele vai dizer uma coisa aqui, que é gratificante e forte para nós, quando Ele diz: eu sou a luz, e aqueles que creem em mim não permanecem nas trevas. Não adianta querer confiar nas tuas forças, nas tuas possibilidades. Você é fraco, eu também sou. É preciso que nós deixemos nos iluminar por Deus. Deixa Deus nos conduzir, deixa Deus nos iluminar, deixar Deus continuar essa obra que um dia Ele começou. Não adianta você querer brigar, relutar em não fazer a vontade de Deus, porque você vai quebrar a cara. E lá na frente você só vai perder tempo e vai ver
que vai ter que voltar para fazer aquilo que Deus quer, para ser feliz. Olha, porque nós vivemos em um mundo onde tantas pessoas estão desencontradas, estão perdidas, porque nunca se deixaram conduzir por Deus. É preciso entender que nas trevas que existem, as trevas que existem nos nossos corações, só podem e só conseguem ser iluminadas por Cristo, para nos dar de verdade esse ímpeto para nos conduzir, para decidir corretamente, para acertar em Deus. O que me chama a atenção também aqui nesse texto, se vocês pegam esse capítulo 12, vocês vão ver que é o texto que Nosso Senhor está lá no início do capítulo, em Betânia, e tem os seus pés lavados. E aquilo ali, não é, causa uma estranheza tão grande. E depois, Nosso Senhor começa esse discurso aqui tão bonito, da comunhão, da entrega, de deixar fazer a vontade de Deus. E o grande ensinamento dessa liturgia hoje é não rejeitar as palavras que Deus nos dirige. Olha para cá. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Vejam, que coisa bela, que coisa santa. É preciso aceitar de bom grado a palavra de Deus. É claro que muitas vezes nós iremos sofrer, não iremos aceitar, mas é preciso existir um grande esforço da nossa parte para ser dócil. Imaginem esse Saulo aqui, que foi discípulo de Gamaliel, que era o rabino mais conhecido, o mais famoso, o mais culto naquela época, chamado de o grande Gamaliel. Imaginem que ele foi preparado para defender o judaísmo com unhas e dentes, não aceitava o cristianismo, perseguia os cristãos, chegou a ser testemunha da morte de Estevão, vocês sabem disso. E como que em uma rasteira que Deus deu nele, dizer: "Epa, eu não lhe preparei para isso não, eu lhe preparei para isso aqui, venha cá, é do meu jeito, Saulo, não é do teu jeito." Observem que as rasteiras que na vida Deus dá, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E vejam quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, não aceitamos. E se dependesse de nós, nós faríamos totalmente diferentes. Daríamos um rumo diferente. E depois, quando o tempo passa, a gente vê que Deus tinha razão, o errado éramos nós. Então, meus irmãos, vamos, pois, dessa liturgia de hoje, nos deixar guiar por essa luz que é Jesus, para sairmos da escuridão, e vamos aceitar de bom grado e com amor as palavras que Deus nos dirige. E tome consciência que o lugar que você está ocupando na comunidade foi Deus quem te colocou. Honre esse lugar, faça de verdade essa função que você tem, esse papel que você desempenha na tua comunidade, ser de verdade o grande caminho que te leva aos céus. Não existe dentro da Igreja Católica função melhor que a outra. Toda função nos leva aos céus, se desempenharmos com amor. Todo ofício na igreja nos chama à conversão.
mas é preciso ser dócil à ação de Deus e nos deixar guiar por Ele. Que essa igreja que se solidificava aqui, conduzida pelo Espírito Santo, seja de verdade uma fonte de inspiração para nós, para sermos dóceis, para sermos abertos e continuarmos construindo essa obra que Paulo, que Barnabé, que Seleucas e que todos eles começaram a pregar e anunciar e a construir. E sejamos nós os construtores dessa história que nos vai levar de verdade aos céus.